Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de humanismo. Hoje nós temos uma convidada muito especial, muito importante para todos nós, que é a querida doutora Flávia Fross, que já está por aqui, e nós vamos convidá-la para esse bate-papo. Vamos só aguardá-la. Olá, doutora, consegue me ver? Consegue me ouvir? Olá, muito boa noite a todos e todas. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo. Finalmente esse encontro saiu, né? Mas eu te via ontem, viu? Eu até mandei Pois para é, você porque a tua imagem aparecia para mim, para o público de casa também. pois é. Boa noite. Depois, quando eu abri sozinho, a minha também, eu perguntei, as pessoas sinalizaram dizendo que também estavam vendo. Mas quero só situar a todos que, como acabei de falar, hoje é mais um episódio do nosso encontro de humanismo, uma conversa muito importante sobre um assunto muito importante, que é a humanidade no sistema judiciário brasileiro. E o título já é por si só muito impactante, Judiciário de Carne e Osso. Ninguém é melhor para conversar com a gente do que a advogada criminalista, professora de processo e de direito penal, o anjo da liberdade, né? A doutora Flávia Fross, que é por todos nós conhecida como a sumidade do Tribunal do Júri. Essa é a pessoa que nos ensina absolutamente todos os dias com a vida e com a dedicação em cada caso que se envolve. Quero que você saiba que é uma honra tremenda para mim, em primeiro lugar, porque eu particularmente lhe acompanho há tantos anos e, Legal. enfim, tudo que faço muito inspirado em cima daquilo que você constrói como legado, e isso é muito É, precioso. Às eu, vezes a gente não tem dimensão, né? Às vezes a gente não tem dimensão da nossa importância. E digo isso porque a Frente Humanista de Direito recebe muitos depoimentos, bem frequentemente, sobre o impacto que ela causou em entrevistas e em atividades específicas. Já cheguei a pedir Ubers e estar em lugares específicos e ser abordado pelas pessoas assim: olha, você é daquele movimento. E às vezes a gente não tem dimensão do impacto que tem na vida do outro, né? Eu tenho certeza que às vezes ele foge, ele escapa dos olhos, com certeza é a dimensão da sua importância. Mas veja, aqui no Nordeste e certamente em todos os outros lugares as pessoas olham para você com esses olhos, né? De muita admiração. Então não tenha dúvida. Seja bem-vinda. muito obrigada, Pedro, pelas palavras. Eu acho que a gente é fomentador de ideias, né? Eu costumo dizer que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu tenho certeza que eu não vou colher os frutos das ideias que a gente planta hoje, porque a gente ainda vive uma sociedade muito revanchista, que enxerga o sistema punitivo como um sistema de vingança, de controle social de vulneráveis, das classes menos favorecidas, mas vai haver um tempo em que nós vamos ser melhores em humanidade e eu tenho certeza que nós vamos olhar para o outro com mais solidariedade, né? E não olhar o outro desumanizado, né? Eu acho que esse Estado que hoje o Supremo diz é inconstitucional de coisas, a gente agora está nessa pegada do pena justa, né, que é a resolução do CNJ para que o nosso estado de coisas inconstitucional do sistema seja revisto, mas eu acho que isso é apenas um olhar para o futuro. A gente está muito longe de humanizar o sistema penitenciário. O Valois diz com muita propriedade que toda prisão no Brasil é uma prisão ilegal e eu Sim, concordo plenamente com isso, na medida em que a gente aprisiona o outro, né? Surrupia dele o direito de liberdade, muitas vezes quando há prisões cautelares mais oportunas para aquele caso específico, mas a prisão deixa marcas que o tempo não apaga e a gente
deve evitar o tanto quanto necessário, mas o judiciário brasileiro, a magistratura brasileira tem o fetiche pela pena de prisão, a medida cautelar de prisão preventiva. Então, a gente ainda vai remoer algumas gerações com essa lástima que é aprisionar pessoas. Hoje eu ouvi uma fala do Dino, né, com relação ao uso de algemas, e a Carmen Lúcia Sim. falou: olha, não prende nem bicho, né? E o que a gente está fazendo humanamente com o outro, né? A gente precisa realmente iniciativas como essa, tua e de todos os componentes da Frente Humanista, é cada vez mais necessária. É a gente entendendo que nós somos apenas uma semente, né? E como sementes, nós provavelmente não colheremos os frutos que nós estamos semeando agora, mas a gente não pode deixar de semear. Não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer que viver minha vida por si própria é muito pouco para mim. Quem quiser fazer isso, que o faça, não tem o menor problema. Ninguém precisa querer viver uma vida de dores e lutas que a militância pelos direitos humanos nos causa, mas, assim, só tem cicatrizes na alma quem não se acovardou dos campos de batalha, né? Isso é uma coisa que posso dizer com muita clareza sobre nós que temos esse enfrentamento tão claro, porque esse sentimento gregário, né? É necessário o outro e por ser necessário o outro, nós não podemos anular ele, anular a existência dele, a vida dele como é. Então, isso tudo envolve direito, porque engana-se quem acha que o direito é o positivismo, é a lei pura por si própria. Engana-se muito, né? Assim, lei de engano, porque quem só sabe o direito, nem o direito sabe. Isso é evidente, né? E se você não partir do ponto de que o princípio do direito é justamente a compreensão de quem é o outro, né? Certamente muita coisa estaria faltando. E a Mas, gente precisa, Pedro, eu acho importante pontuar que a gente precisa falar para fora da nossa bolha, né? sim, Porque com certeza. eu, eu me lembro quando eu fiz aquela matéria do Cabrini, do Roberto Cabrini, era uma coisa que ele tentava há muitos anos fazer essa entrevista e eu sempre recusava porque eu sabia como as mídias abertas trabalham com esse tipo de tema, com esse tipo de Sim, pauta, como eles sensacionalizam e tentam desvirtuar aquilo que você fala. Então não tinha muito intenção de falar, mas o desafio foi falar para fora da nossa bolha, do nosso sim, clubinho, e até então a gente está falando para a gente mesmo. E quando a gente fala para a gente mesmo, a gente não tem a capacidade de fazer o outro pensar aquela sim. conhecimento, né, que não estudam as ciências humanas como nós estudamos, não vivenciam, né, do ponto de vista sociológico, né, político, a questão prisional e a questão da miséria, né, do controle de miseráveis, era preciso falar para fora da bolha. E quando a gente faz aquele programa, eu me lembro que muitos colegas que fizeram mestrado comigo em 2005 me ligaram, mandaram mensagem, falaram: nossa, eu fiquei tão feliz porque a gente discutia entre nós, nos nossos grupos, mas a gente nunca teve voz para falar. E a TV aberta ela tem uma capacidade de alcançar, precisa falar para fora da nossa bolha. Eu acho que nesse aspecto foi muito bom. Polemizou, tem gente que vai odiar, que vai rotular, mas eu acho que alguém tem que fazer esse papel, né? Alguém tem que dizer o Sim, óbvio. Para a gente é óbvio, mas para a sim. população não. A ideologia do medo está aí todos os dias vendendo jornal, segurança pública, instituição bancária e o capitalismo como um todo. Pois é, uma das preocupações que nós temos é justamente essa, porque a Frente Humanista de Direito nasce com o objetivo de democratizar a Constituição e os direitos humanos. O que é isso? É tornar acessível ao ponto das pessoas compreenderem com absoluta facilidade que Constituição é o prato que está de comida que está na mesa dela, é o agricultor que produziu o prato e é também o poder político que permitiu que aquele agricultor tivesse, enfim, as possibilidades para fazer o seu trabalho. Então, compreende? A ideia é que a Constituição se torne íntima das pessoas e corriqueira das pessoas, né? E um dos pontos principais do debate acerca do direito da atualidade, obviamente, é o sistema carcerário, mas num termo mais amplo, numa análise um pouco mais ampla, é, o judiciário como um todo. É interessante observar
que na frente humanista há um dos 8 eixos de trabalho é poder judiciário e sociedade. É um dos eixos que visa especialmente trazer a sociedade para perto do judiciário e o judiciário para perto da sociedade, sem estranhamento, sem ranhuras. E tenho certeza que o nosso encontro de hoje vai contribuir um pouco para isso, né? Mas a gente parte do princípio de, como dizia, né, a linha kantiana de que o ser humano ele não é um meio para alcançar alguma coisa, né? Ele não é um meio para atingir um outro objetivo, ele é um fim em si mesmo. A gente não tem dúvida quanto a isso. E é importante que a gente já comece dizendo assim, porque nada mais significa do que o ser humano ser considerado um fim em si mesmo. Isso é porque nós partimos do pressuposto de que todo ordenamento jurídico deve ter como o único fim a proteção do ser humano e a sua realização como indivíduo e a sua realização como ser numa sociedade. Portanto, muito mais do que tratados de simples proteções individuais, a dignidade humana deve ser entendida sob o prisma de que todo o sistema jurídico, todo, tem um único destinatário, é o ser humano. É por essa razão que a ministra Carmen Lúcia, que a senhora citou agora há pouco, disse assim, e eu anotei aqui para não incorrer em lapsus mentis e acabar deixando passar. Ela disse dessa forma: a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana modifica na raiz toda a construção do sistema jurídico. Ela impregna a elaboração do direito, porque ele é o elemento fundamental da ordem constitucionalizada na base desse sistema. Logo, a dignidade da pessoa humana no processo é o princípio havido como superprincípio constitucional, aquele no qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no modelo de direito plasmado na formulação do texto da Constituição. E é importante a gente começar assim, porque, É um porque postulado, não, a dignidade, né? sim, Embora a gente não tenha ainda uma discussão sobre o bloco de constitucionalidade dos tratados internacionais sobre a Constituição brasileira, a gente vem tentando isso nas ações de controle concentrado. É importante a internalização das normas dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, e eu acho que a dignidade da pessoa humana, ela não só em razão de ser matéria constitucional, ser postulado constitucional, mas é um postulado convencional também, né? É de uma universalidade fundamental. A CIDH, quando puder, fora do. É, infelizmente, né? A gente vive tempos, né? E quando eu digo que o punitivismo é ambidestro, eu acho que esquerda e direita fazem muito bem o dever de casa, ou seja, do punitivismo, né? De superencarcerar. Infelizmente, a gente vê dos dois lados da história acontecer isso. E a falta de cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos é um bom exemplo disso. não tenho dúvida. E é por isso, partindo justamente dessa concepção que foi formulada pela ministra, que eu quero começar te perguntando assim: quando você é convidada para assumir um caso nas naturezas nos quais normalmente você é convidada para assumir, o que necessariamente te importa enquanto profissional, mas também enquanto militante? Olha, tem duas vertentes que são muito importantes. Eu sempre digo que não há causa indigna de defesa. É claro que há questões de ordem pessoal que, por alguma razão, você, evidentemente, não Sim. dá vontade a fazer aquela causa. Eu vejo muitos colegas dizerem: olha, eu não defendo o criminoso, eu não defendo o crime, eu defendo. Não, eu defendo pessoas. Pratiquem elas ou não crimes, a Constituição quer que eu esteja lá, eu costumo dizer, como se fosse a mãe dele, defendendo ele, né? Com a mais ampla defesa possível. Eu não posso fazer nenhum julgamento com relação ao mérito do processo, o mérito da lide criminal. Se eu fizer esse julgamento, eu não vou estar cumprindo o meu papel constitucional. Então, o que eu observo é se eu consigo julgar aquela causa abrindo mão das minhas convicções pessoais em relação ao crime em si e se eu consigo defender aquela pessoa com liberdade e isenção, né? Com a mais ampla defesa possível. Você pede a absolvição do culpado? Evidentemente que sim. Claro que sim.
Porque se ele pudesse, se ele tivesse jus postulante, ele assim o faria. E eu acho que esse é o Sim, papel do advogado, é essa perspectiva, porque o processo penal já é o todos contra um, né? O Estado, a Polícia Judiciária é Estado, o Ministério Público é Estado, o juiz é Estado, e como diz Juarez Cirino, o advogado é a figura do que incomoda, do que veio para parar a marcha fúnebre do sepultado vivo, para usar uma expressão do Carnelucci, e a gente veio claro. pedir essa punição, né? Então, eu acho que se você também vai julgar, recuse a causa. Então, do ponto de vista da advocacia, eu entendo que eu devo assumir o processo sem nenhuma restrição de juízo moral ou de valor sobre o mérito da causa em si e pedir a absolvição sempre que for possível, pedir ainda que no mérito haja uma outra concepção do que de fato aconteceu no crime. Essa não é a minha função e não é, a Constituição não quer que o advogado ou o defensor julgue também o réu, porque senão a defesa vai ser um ato meramente decorativo. A defesa não pode ser ficta, ela tem que ser efetiva. Sim. E com qualidade técnica, profunda qualidade técnica, que faz parte da ampla defesa, né? É justamente o reconhecimento dessa concepção que se estende pelo que é a dignidade da pessoa humana, que é vedado tratar o outro, seja ele cliente ou seja ele é, uma outra parte, né, do processo, é justamente por esse reconhecimento dessa extensão do princípio que é vedado, né, se desfazer da condição humana do outro, do acusado, para tratá-lo como um mero objeto da relação processual. Portanto, todo procedimento dentro do judiciário capaz de violar a integridade física, psíquica, moral, psicológica de um acusado é atentar contra esse superprincípio que plasma todos os outros princípios, como disse a ministra Carmen, como muito bem falou você agora. E essas práticas de tentar culpabilizar o outro antes do devido processo legal, elas devem ser paralisadas o quanto antes, elas devem ser coibidas, né? E deve ser garantido o direito de se defender da forma como lhe aprover, seja, enfim, falando ou deixando de falar, como for, como lhe desejar. Mas não é porque as pessoas estão dentro do processo que elas se tornaram objetos processuais e perderam a qualidade de sujeito de direitos. E por mais que essa marcha tente se ensinar hoje, pela lógica punitivista, o quanto as pessoas são isso e tão somente isso, a gente tem que fazer frente justamente a esse tipo de movimento. Mas qual foi o momento assim efetivo da sua vida em que você conseguiu compreender perfeitamente que não, sabe? Que aquele período que melhor te ensinou e te impactou de que as pessoas permanecem sendo pessoas independente dos ilícitos que elas cometeram. Qual foi o momento específico, se você puder fazer um recorte da sua vida pessoal e profissional, em que essa compreensão subiu? Assim, eu quando fui fazer faculdade de Direito, eu pretendia ser promotora de justiça, fui estagiária do Ministério Público, até que recebi o concurso de defensor público para conhecer o sistema penal. Então, eu fazia estágio no MP 2 dias na semana, os outros 2 dias eu fazia num convênio que havia da Defensoria Pública do Rio de Janeiro com o sistema penitenciário, com o DESIP. E aí a luz se abriu no meu caminho, na minha janela para os elefantes, que inclusive é o nome do livro Sim. comemorativo desses 30 anos de trabalho, né? Que aquela janela lançou luz sobre a minha vida, porque ali eu consegui enxergar o outro no presídio Galpão da Quinta. É um presídio que tem é um galpão que na época abrigava 1.600 pessoas com muitas doenças, muitas ratazanas, superlotação. E da sala, esse presídio, ele era limítrofe, né, com a cela, com a jaula dos elefantes do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Então, da minha janela, eu avistava o galpão com 1.600 homens e também a jaula para os elefantes. E existia uma discussão na época sobre o tratamento dos elefantes que estavam ali. Alguns elefantes usavam correntes no pé.
E muito se falava na mídia, nos jornais da época, né? A gente estava lá no ano de 94, 95, e se falava muito do maltrato ao animal. E pessoas estavam morrendo ali de tuberculose, uma doença absolutamente controlada já naquela época, né? Milhares de pessoas aprisionadas com mordida de ratazana. E ali foi uma virada de chave humanista para mim. Eu acho que naquele período eu soltei mais de 900 pessoas em benefícios como estagiária, né? E ali foi uma luz que se abriu no meu caminho. Eu acho que a minha visão de mundo, de pessoa, ali eu desisti do Ministério Público e ali eu fiz a minha escolha para. E dali veio o apelido Anjo da Liberdade, por conta dessas 900 e poucas liberdades. Eles fizeram, enfim, toda uma série de homenagens que acabaram me lançando para a advocacia criminal já muito jovem, com 21 anos. Então, a minha virada de chave ela começa na minha janela para os elefantes mesmo. Uau, é um relato muito poderoso, né? Porque é muito semelhante a outras vivências que nós já conhecemos, como, por exemplo, a do Drauzio Varela, né? Quando se expõe a tudo que acontece nos horrores do Carandiru, é, são experiências semelhantes a de outras pessoas que se envolvem diretamente nos conselhos de direitos humanos, nos conselhos de verdade do governo federal, por exemplo. E é bem recorrente a gente ver esses relatos como os responsáveis por criar esse caminho entre as águas para que as pessoas cheguem na outra margem do reconhecimento das realidades nuas do sistema penitenciário, mas do processo em si, né? Eu não sou abolicionista, mas prego exatamente aquilo que nós conhecemos como o técnico e o necessário que é o direito penal mínimo como a última ratio e não deve ser utilizado como regra, por mais que essa seja a realidade triste do Brasil. Porém, acredito que, apesar de nós termos origens diferentes, idades diferentes e trajetórias diferentes, acredito que existe esse. Todos nós temos alguma experiência de impacto que acaba nos levando para outra margem, né? Para outra realidade. E é muito interessante notar o quanto todas as vezes que nós nos expomos à realidade que não é exatamente aquela que é pregada ou imposta a nós como uma verdade absoluta, quando nós começamos a ver as filigranas das coisas, é que tudo se torna tão claro, né? Porque a realidade ela é bem dura e ela vai sempre te trazer a iluminação, mas ela primeiro vai te enfurecer. Eu costumo dizer isso, né? Que a verdade vos libertará, mas antes ela vai te enfurecer. Não tenho dúvida disso, né? Mas o que é que a gente faz com esse enfurecimento? Esse é o ponto. Se você pega esse enfurecimento e, na verdade, faz dessa resignação, o que foi um dia resignação, que se tornou indignação, então passa a ser ação, certamente haverão muitas liberdades, não só no sentido é, óbvio da coisa, né? Como é o caso das liberdades no sistema penitenciário, mas as liberdades de arejamento mental. A responsabilidade de arejamento social que nós criamos todas as vezes que essa indignação se torna ação é muito poderosa, porque voltamos para aquilo que foi o início da conversa. É justamente esse tipo de atitude que faz com que um rastro, nem que seja um rastro de sangue, fique ali no caminho para que alguém veja no futuro que alguém passou por ali. E essa é a nossa intenção, né? A de que isso seja feito para que outros amanhã possam dar continuidade, porque nós não pretendemos ser os mártires dessa revolução, porque sabemos que não haverá um salto quântico na transformação do mundo, mas estamos começando por aqui. Então, por conhecer os dois lados da moeda, qual é a principal diferença? Querido juiz lá nas Minas Gerais, esse juiz, ele é um juiz fora de série. É um juiz extremamente. Um beijo, meu amigo querido, está aqui nos assistindo. Olha, eu já vi muita gente querida que passou por aqui, na verdade, não só um juiz, mas alguns deles, professores extraordinários, de processo principalmente, pessoas muito queridas. Mas conhecendo os
dois lados da moeda, doutora, me diga qual é a principal diferença entre o sistema judiciário que se baseia no humanismo, qual seria a principal diferença, e o sistema judiciário que se baseia no castigo? É, a gente no Brasil, a gente tem em mente, e isso não é muito diferente quando você lê Locke Lacan, quando você lê George Rush, né, e todos os grandes pesquisadores, principalmente os americanos em matéria penal, têm sistema punitivo extremamente de controle social de indesejáveis, né, porque é sobre isso que a gente fala, na verdade, aqui no Brasil é assim, na América e em muitos países, em nações ditas grandes democracias, é uma democracia, na verdade, eu acho que toda democracia pautada no capitalismo vai, em alguma medida, passar por esse tipo de escolha no sistema punitivo, né? Controle de indesejáveis, né? Quando a gente entende que o sistema punitivo ele é feito para manutenção de privilégios, a gente entende que a ideologia de recuperação ou de humanismo ela passa ao largo daquilo para o qual o sistema punitivo foi criado. Eu acho que quando você entende, aí você fala, olha, na Suíça as prisões são diferentes, porque lá não há uma necessidade de controle da pobreza, porque lá você não tem níveis de pobreza em que você tem que controlar aqueles níveis de pobreza com o sistema punitivo. Então, o sistema punitivo ele decorre daquele crime dito crime natural, né? Então, eu acho que o sistema ele se humaniza mais na medida em que ele serve muito menos ao sistema capitalismo de controle social de indesejáveis. Eu acho que a diferença fundamental vai estar pautada nisso, porque o Foucault vai falar lá, na verdade, Sim, as jurídicas, ele vai falar um pouco disso, e no Vigiar e Punir ele também repete esse pensamento, que até o cachorro no presídio é pensado, que a comida tem que ser ruim, tem que ser pior do que da pessoa mais pobre, né, do trabalhador mais pobre em liberdade. Isso é pensado para ser assim, né? É pensado para afastar e para desumanizar. Não é por acaso, não é à toa. É uma estrutura de poder pensada para ser assim. Não é porque o sujeito é ruim, né? É porque o sistema ele é feito para ser assim. Eu acho que isso está presente não só na cabeça do administrador público, mas também do legislador, está também na cabeça, principalmente da magistratura. E na magistratura brasileira isso é uma constante, né? Isso é uma evidência que está construída e está posta já. pois é. Nós recebemos aqui uma pergunta de uma das participantes, uma senhora que passou por aqui, e ela perguntou o que nós achamos sobre os reflexos da pena na família. Eu já quero começar dizendo assim, artigo 5º da Constituição, inciso 45, é muito claro, a pena não pode passar do apenado. Essa é a determinação, é o mandamento constitucional. Não é o que se É uma efetiva. ficção constitucional. É, É uma ficção. mas não é o que se efetiva. Só quero dizer que ao judiciário que ser família não é crime. E nós temos que paralisar essa marcha de Bataan, essa eliminação das minorias sociais através desse processo de prolongamento da pena e extensão da pena, né, para os familiares. Porque todas as vezes que uma criança, ou uma esposa, ou um esposo, ou seja qual for o grau de parentesco, acaba tendo o seu acesso e a sua construção afetiva com o outro que está em situação de prisão, prejudicada por causa das garras da necropolítica, certamente o que está acontecendo é a violação do mandamento constitucional. Não é a realidade, infelizmente. É uma É, das razões pela qual a DPF 347 está aí. Mas pode falar, doutor. eu construí a DPF 518 e a 579, que versam exatamente sobre esse tema. E eu costumo dizer que a família do preso no Brasil é herdeira da pena, né? Ela herda uma pena dentro da sua realidade. Eles, na verdade, constituem a facção dos inocentes, eu falo muito disso, porque lá na 518 e na 579 a gente discute o direito ao abraço, né? O direito do filho dos presos do sistema penitenciário federal em poderem abraçar os seus pais.
Desde 2017, as mulheres dos presos do sistema penitenciário federal foram condenadas ao celibato. Não existem visitas conjugais desde 2017. Você negar o direito da sexualidade, que é um direito fundamental, um direito humano fundamental, não só ao preso, mas mais do que isso, você está decretando o celibato ou o divórcio desse casal, né? Com o impedimento, com uma legislação que malbarata um direito fundamental, um direito de dignidade humana, e o direito à sexualidade é um direito fundamental, é um direito humano fundamental, mas também o direito dessas crianças que veem os seus pais num aquário humano, né, num vidro. Você não consegue explicar isso para uma criança de 5, 6 anos de idade que viaja milhares de quilômetros, às vezes dias em ônibus para poder visitar o seu familiar que está numa penitenciária federal, e quando chega lá, eles veem os pais num vidro. Eu cheguei a fazer um longo estudo, entrevistei centenas de famílias, fizemos um estudo com o professor Eldio Lobo, psiquiatra forense, com a doutora Elise Trindade, psicóloga, entrevistou todos esses familiares para medir os impactos dessa ausência, né, da visitação no sistema federal, e é impensável que se imaginar que a melhor coisa para o controle de líderes é que eles não tenham contato com as suas famílias, né? Que a gente imaginar que o isolamento, né, em masmorras federais, porque são masmorras, né, as portas são portas de masmorra, não são gradeadas, são portas fúnebres mesmo. Você imaginar que é melhor que essa pessoa não tenha contato com seu familiar e você pensar em ressocialização é um completo disparate, né? Uma incoerência sem tamanho, porque não existe ressocialização sem a família, e a nossa experiência de quase 30 anos demonstra isso, que todos aqueles que retornaram e deixaram o crime no Brasil, todos eles passaram necessariamente pelo auxílio de uma família presente, e tirar do preso o direito à família e tirar desse filho. Nós fizemos um colóquio internacional lá em 2019, Pedro, lá no Congresso Nacional, com entidades, trouxemos o presidente da ONU para a Infância e Juventude, justamente para discutir os impactos do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo no Brasil sobre as crianças quando visitam, seja no sistema socioeducativo, seja no sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade, parentes, pais, mães privados de liberdade do Brasil. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma extensão da pena. Essa criança, ela é estigmatizada e ela herda a pena no momento em que o tratamento que é dado no nosso sistema penitenciário ao familiar do privado de liberdade é um tratamento também desumano. Sim, e o quanto isso é inconstitucional, não só pelo fato do artigo 5º, inciso 45, mas também pelo artigo 226, porque não adianta a gente querer dizer que não se encaixa a inconstitucionalidade do conceito de família aí, porque, na verdade, o que está se fazendo através desse discurso é querendo desconstituir a ideia da família da pessoa em situação de prisão. Então, assim, isso também afeta aquilo que a Constituição fala, no artigo 226, sobre a família ser a base da sociedade. Que tipo de família você está construindo todas as vezes que você Qual é a nega. proteção, né? Todas as famílias merecem proteção. Não só Exatamente, era isso que eu ia falar. Não há um conceito artificial de família, não há um conceito às obscuras, um pré-conceito, não há. Há família, né? E como ela é determinada posteriormente nas normas infraconstitucionais, etc. Mas o que há claro ali no texto é família. Então, assim, independente da situação com a qual esteja, independente da origem de onde ela venha, né? Independente da cor que os membros dessa família têm, independente da classe social, da situação, né, jurídica que a família se encontre, se está tendo despejo, se está em situação de prisão, se cometeu um homicídio, se não cometeu, independente. A família continua sendo a base da sociedade. Então é fundamental que se promovam a proteção. os mecanismos necessários para fazer com que o mandamento seja cumprido. Porque não adianta querer mesclar o termo de forma conservadora e fundamentalista, dizendo que há um modelo de família a ser seguido, que é o modelo padrão na mente conservadora, e que
possivelmente esse modelo padrão jamais incorreria em um ilícito penal. Eu estive com Janira Rocha conversando aqui na semana passada. Doutora Janira Rocha, nós entramos em determinado momento da discussão, nós entramos no porquê as pessoas têm tanto fascínio pela criminalidade e também fascínio pela desconstrução da imagem do outro, né? E nós chegamos de fato àquela conclusão de que é porque todas as vezes que nós colocamos o outro numa margem que provavelmente e numa margem que é imoral, numa margem que é socialmente imoral, socialmente antiética, socialmente punível, eu estou automaticamente, pelo menos para mim mesmo, me isentando de uma condição, né, imoral, antiética, ilícita. Eu estou no lado dos que são puros e santos e justos e que jamais incorrerão nesse tipo de ilícito. Então a gente não pode entrar nesse tipo de fundamentalismo, porque é um absurdo, né? Mas você estava falando agora há pouco sobre, antes da gente responder essa pergunta da audiência, você falou sobre como isso, as questões todas processuais se refletem por causa do perfil da magistratura. E esse é um outro ponto que eu quero tocar aqui. O CNJ fez uma última pesquisa, e na última pesquisa sobre o perfil da magistratura brasileira, é dito ali claramente que os magistrados brasileiros, a imagem da magistratura brasileira é masculina, branco, hétera, católica, e certamente esse monolito em algum ponto é prejudicial para a aplicação da lei com relação à realidade das pessoas. Como é isso na prática? Assim, eu costumo dizer que esse conservadorismo, né, que existe desde que nós tivemos a alteração do 319 para estender as medidas cautelares alternativas, né, à prisão, ainda assim, até hoje, nós não tivemos aplicabilidade, nós tivemos a implantação das audiências de custódia e não tivemos uma redução do aprisionamento cautelar. Por quê? Porque, na verdade, está arraigado no espírito da magistratura brasileira, e o Marcelo Semer, na obra dele Sentenciando o Tráfico, ele fala muito bem sobre isso, sobre esse conservadorismo da magistratura dentro do sistema punitivo. O juiz ele entende que ele é agente de segurança pública. Isso está no espírito desse magistrado conservador. Na verdade, ele não se entende como imparcial. No momento que nós temos em vários estados, vários tribunais, vara de combate, já começa errado, porque o juiz não está ali para combater absolutamente nada, e para ouvir ambas as partes, né? Quando a gente pensa, Pedro, que nós tivemos uma explosão em três governos, justamente nos governos de esquerda. Nós triplicamos a população prisional no Brasil exatamente nos governos de esquerda, sem que houvesse nenhuma proporção no aumento de violência. Nós aumentamos a população prisional de cerca de 200 e poucos mil privados de liberdade para ultrapassamos 800 mil ao final do governo Dilma, né? Ultrapassamos 800 mil pessoas privadas de liberdade. E isso fala muito do que é a magistratura no Brasil. Por quê? Porque nesse período não houve nem de longe qualquer proporcionalidade no aumento dos índices de violência que justificassem esse superencarceramento, senão numa política de Estado, né? Numa política punitivista, mas que encontra eco numa magistratura também punitivista, também conservadora, que tem fetiche pela prisão, quando há dezenas de medidas alternativas. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós fizemos uma audiência pública 2 anos atrás sobre as audiências de custódia, e a Defensoria fez um trabalho magnífico aqui. Chegou-se à conclusão de que daquelas pessoas que não eram soltas durante a audiência de custódia, ao término da ação penal, mais de 36% delas eram colocadas em liberdade pela... Nós estamos desenvolvendo agora essa pesquisa aqui. Ou seja, a proporcionalidade, elas ficaram presas cautelarmente desnecessariamente, a custo de dinheiro público, né? Mas por que isso? Esse fetiche da magistratura brasileira, dessa magistratura conservadora, que cumpre muito bem seu papel, na verdade, de faxineiro de luxo da burguesia para manter privilégios das classes dominantes. É não mais do que isso. E é por isso que se encarcera tanto no Brasil. Uau, é isso. Nós estamos desenvolvendo a Frente Humanista essa pesquisa agora aqui, né? Porque, e assim, os resultados preliminares, eles são assustadores. Tanto do perfil das pessoas que são mantidas em prisão, quando não tem necessidade,
sempre é o perfil da eliminação, daquele perfil de eliminação que a burguesia tanto deseja. Então, os resultados prévios, eles são assustadores, assim, verdade, de verdade. Até porque, quando a gente faz o acompanhamento processual, no final, a maioria das pessoas acabam, uma parcela bem significativa, acabam sendo inocentadas. Então, as pessoas precisam saber, na verdade, que elas estão pagando para manter uma pessoa presa que poderia responder em liberdade. O valor Então, dizer que o cara rouba um celular e você gasta um celular. Ele rouba um Samsung e você gasta um iPhone por mês para manter ele preso. é isso. É, Inclusive, eu acabei de fazer um podcast sobre isso, em que nós tocamos, na verdade, sobre isso. Né? E falei exatamente sobre essa eficácia do Instituto da Custódia, que é tão importante. olha, eu Né? acho que Então, rasgou assim, Pedro, rasgou as veias abertas do sistema penitenciário brasileiro, sobretudo o sistema federal, que custa por preso R$ 35.000 por mês, não tinha uma câmera funcionando em Mossoró. Eu até cheguei a achar que os meus assistidos tinham morrido, porque eu sim, falei, eu não vi. é possível que um sistema que custe tão caro e que se gaste 30 milhões anos só de remédios naquele sistema de masmorra, né? Naquele sistema de masmorra moderno, e que nenhuma câmera funcione. É impensável que 197 câmeras, nenhuma tenha sido capaz de filmar. E Pois dois é, miseráveis, duas pessoas extremamente pobres, que não tinham ajuda de ninguém, que não tinham como corromper quem quer que fosse, mas isso mostrou o que é, de fato, o grande engodo que é o sistema penitenciário brasileiro e o engodo sim, que é o sistema penitenciário federal. Essa máquina de moer gente, né, com ferro concreto, com o argumento de segurança pública. No sistema penitenciário federal se criaram mais de 60 ditas facções criminosas, eu prefiro chamar de grupos sim. anti-opressão, mas elas foram criadas exatamente Grupos de nesse sistema intervenção. penitenciário federal, que era para ser contingencial, que era para ser de emergência e virou local de cumprimento de pena com absoluta violação a todas as regras mínimas de tratamento de preso. E eu acho que essa fuga, eu costumo dizer que os dois, tanto o Tatu quanto o Martelo, né, o Rogério e o Debson, eles são heróis. Heróis na perspectiva do que Nietzsche vai dizer, porque eles nos despertaram do sono, da apatia, de enxergar o que é o sistema penitenciário federal brasileiro. Sim, sim. E isso é muito poderoso, porque talvez essa iluminação solar que acabe trazendo a realidade nua e crua para que as pessoas tomem conhecimento de que aquela sucursal do inferno, que é o sistema penitenciário federal, especificamente, né, não pode passar desapercebida, né? Eles Nós estamos, meses, nós estamos pagando para torturarem eles pessoas, estavam né? 5 meses sem sair da cela, sequer para banho de sol. Qualquer ser Pois é, humano. aí não quer que se tenha reação. Qual é o E assim, ser humano, é doutora, que não reage nessas condições? admirável. E o Rogério é uma pessoa mais forte, tem a personalidade mais forte. Nas audiências, ele é sempre muito de enfrentar, e ele faz essas colocações com muito, com muito afinco, né? Ele falou: olha, qualquer Uhum. um, doutor, teria fugido. Pois Qualquer é, um nessa que ele pois vivia, é. sem ter família, ainda não tinha advogado, né? Não tinha condições de custear advogado, não tinha dinheiro para a família visitar. Ele estava lá desde que chegou, nunca teve nenhuma visita, e ele estava trancado na cela há 5 meses, sem sair da cela, sequer para banho de sol. Então, o resultado disso: qualquer pessoa normal que ainda mantivesse a sua sanidade ia tentar absolutamente qualquer coisa para fugir daquela masmorra, daquele suplício, daquela desumanização. E aquilo que você dizia no começo, a desumanização, sendo torturado lá no sistema penitenciário federal, porque existe um revanchismo da Polícia Penal contra ele, porque ele mostrou às vezes Sim. que custa e vende milhões Doutora, no jogo político, né? Que se vende. doutora, veja,
Tente verificar, por favor, aí na aba de cima do seu celular se o seu Wi-Fi está conectado ou se você está usando os dados móveis, porque está cortando muito. Peraí. Só verifique. A doutora vai verificar rapidamente se está usando, qual tipo de conexão que está usando, para que a gente possa ter uma qualidade melhor aqui na conversa, certo? Mas, enfim, nós estávamos falando sobre como o perfil da magistratura brasileira acaba incidindo nessas decisões e nesse superlotamento, nessa superlotação carcerária brasileira, dentro de um sistema que, na verdade, serve para moer pessoas e desconstituir pessoas. É o sistema penitenciário, e especialmente dentro da Seara Federal, é uma sucursal do inferno, né? Uma filial do inferno, como costumo dizer. É muito importante nós dizermos que o sistema penitenciário, como é hoje, não cumpre o mandamento constitucional. E por não cumprir o mandamento constitucional, ele está sob um estado inconstitucional de coisas, conforme a ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal. Os agentes do Poder Judiciário, eles não são paladinos da justiça. Eles não estão ali para fazer combates a absolutamente nada. Eles estão ali para aplicar a lei como ela deve ser aplicada, nos modos constitucionais e nos parâmetros e na cartilha que a Constituição indica que deve ser feito. Não há ganhos nessa marcha de combate a qualquer coisa que seja, sob o manto de um discurso de qualquer coisa que seja, né? Porque os operadores do direito estariam entrando num viés muito perigoso, que é o viés do Dom Casmurro. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Deixa só a doutora retornar. Está chegando agora. E a gente vai voltar para a conversa nesse sentido, certo? Mas, de antemão, é muito gratificante ver o quanto as pessoas se envolvem, né, e se apaixonam por isso, porque isso revela, na verdade, um sentimento de empatia que se perde hoje. E um sentimento de empatia que é necessário dentro do processo, como ele é. Independente da natureza do processo, independente da área específica. A empatia ela é fundamental nesse jogo de relações, porque nós estamos lidando com pessoas. E pessoas continuam sendo pessoas independente dos ilícitos que foram cometidos. Pessoas continuam sendo pessoas independente daquilo que acontece com elas. Então, nada mais justo do que nós darmos às pessoas a oportunidade de poder serem ouvidas como elas merecem ser ouvidas, né? Com suas experiências, histórias e perspectivas próprias de vida. É engraçado porque o que nós vemos muito frequentemente é exatamente o contrário de tudo isso, né? Mesmo que os operadores do direito no Brasil tenham um arcabouço grande, um arcabouço profundo de conceitos e de conteúdos acerca dos direitos humanos, da necessidade da aplicação da Constituição como ela é, para que os outros ramos do direito funcionem com perfeição, né? Talvez as pessoas não consigam ver com clareza solar de que os ramos do direito, todos eles, devem beber da fonte do direito constitucional, porque é no direito constitucional que estão as determinações que protegem a personalidade humana e o ser humano nas condições mais amplas e puras de sua vida, né? Porque nenhum objeto, nenhuma pessoa deve ser considerada mero objeto das relações processuais. As pessoas elas não são só partes de um processo. As pessoas são muito mais do que isso, certo? Então, só enviar aqui a doutora um instante e a gente retorna para falar justamente sobre o perfil da magistratura e para falar sobre como as decisões desse perfil incidem nos danos processuais que a gente tem conhecido hoje.
só um instante, vamos ver se ela retorna, se ela consegue retornar. Se não, a gente vai fechar e abrir novamente. Ligo para ela para a gente voltar aqui. Vamos só esperar um minuto. Aproveito já para convidá-los para nosso próximo encontro com a doutora Soraya Mendes, uma mulher poderosa que se colocou como candidata a ministra do Supremo Tribunal Federal na vaga da ministra Rosa Weber, uma mulher de imensa relevância, uma potência intelectual e que merece ser ouvida. Nós vamos falar sobre lawfare e minorias, ou seja, a guerra jurídica e legislativa que aconteceu na história do Brasil contra as minorias sociais. Vai ser muito interessante. A gente vai dar um enfoque maior em gênero, porque a doutora Soraya é especialista na área, mas nós vamos passar sobre todas as minorias, vamos caminhar. Deixa eu sair aqui rapidamente e ligar para a doutora e a gente retorna, viu?